Vamos parar com essa conversa de que você tem que parar de ter medo. Ninguém tem que parar de ter medo. Ele é o que manteve a humanidade viva até hoje. Agora é importante você parar e deixar que o medo te consuma e te paralise, porque isso vai impedir você de seguir tentando. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como que o medo impede você de ser promovido? Por que isso acontece? E se você chegou aqui por acaso, deixa eu me apresentar. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Deixa eu te contar uma história. Quando eu fui lá para a minha 30ª entrevista para estágio, eu estava com muito medo. Parando para refletir hoje, eu comecei a pensar quais foram os principais fatores que me levaram a ter esse medo. E eu cheguei em algumas conclusões. Eu queria muito passar no estágio, eu não tinha outras opções em mente, era isso ou um fracasso total. E eu queria causar uma boa impressão durante a entrevista, porque eu queria passar. Era meio que uma coisa correlacionada à outra. E aí começa a história. Eu peguei 2 ônibus para chegar lá na fábrica que ia ter a entrevista. A mão gelada, eu estava suando frio. Eu tinha me preparado? Tinha. Eu li sobre a empresa, estudei, fiz todo o trabalho de casa ali, de fato, que naquela época exigia. Eu não sei como que está hoje os processos seletivos de estágio, mas durante o meu tempo era preciso estudar bastante e era muito concorrido também. E o medo estava me consumindo. E aí, durante a entrevista, me pediram para falar em inglês. E aí eu travei. Eu sabia falar? Sabia. Bem, nem tanto. Mas eu travei. Por alguns, talvez minutos, talvez segundos. Para mim, pareceu uma eternidade. A mão já não estava mais fria. Ela era uma pedra de gelo. Minha entrevistadora, ela teve compaixão de mim naquele dia, eu acredito, olhando para trás. E aí, 2 dias depois, eu passei, veio a notícia. Alívio total, sabe quando você respira aliviado? Você fala assim, graças a Deus. Eu tinha em mim que aquilo era um sinal, realmente. Mas isso era coisa minha, não é para o vídeo de hoje. E quando eu passei, minhas expectativas, elas mudaram completamente. Aquele medo que eu tava, ele simplesmente saiu, ele sumiu, ele se transformou em empolgação, a vontade de fazer diferente para continuar crescendo. E aí outra coisa começa a surgir na reflexão. O que me fez continuar? O que me movia? Por que eu não voltei atrás? Na hora que eu peguei o ônibus, eu peguei 2 ônibus. Por que eu não voltei atrás? Por que eu não desisti? Às vezes eu chegava para pegar o segundo ônibus, eu falava, não é para mim que eu quero, eu vou voltar. Eu poderia ter desistido e ter pensado, isso aqui não é para mim. E hoje eu vejo que o que me movia era a vontade de ser melhor, a vontade de crescer. E eu acreditava que naquele estágio eu iria conhecer pessoas que poderiam me ajudar a chegar nesse desenvolvimento. E já mais graduado, mais para frente, aconteceu uma outra coisa interessante, envolvendo também essa questão do medo. É que eu já era especialista, né? E me pediram para liderar uma reunião em uma outra língua que eu não falava, espanhol. Eu tinha estudado um pouco, mas eu não falava muito bem, eu não tinha confiança ainda, eu não dominava o assunto. Só que a minha resposta, ela foi sim de imediato. Foi tipo, Gil, você pode liderar a reunião assim assado, mas é com o pessoal da América Central. Falei, eita! Mas eu respondi sim. E depois eu fiquei pensando, eu não tinha outra resposta. Imagina hoje, se você for questionado pelo seu chefe, olha, você pode liderar uma reunião amanhã assim, mas é em inglês. Será que você está preparado para fazer isso? Será que você está preparado para responder sim? Se responder sim, não, chefe, eu vou liderar, mas, enfim, você está preparado para isso? Se você não estiver preparado, você vai responder assim, não, eu não vou liderar, eu não estou seguro de mim. E eu até entendo quem vai fazer isso, porque reconhece a sua própria limitação, mas, para mim, essa resposta era inconcebível, porque por mais que eu ainda não tinha confiança na minha capacidade de falar a língua, eu pensei, eu consigo. Eu vou fazer o possível para conseguir. E eu nem cogitei o fato de falar não. Nem cogitei. Eu simplesmente respondi no mesmo momento que eu faria. E aí, depois que eu entrei na reunião, é óbvio, falei tudo errado. E até conversei com as pessoas depois, falando, cara, naquelas primeiras reuniões lá, eu tava falando as coisas tudo errado e tal. Aí a gente percebeu, mas a gente entendeu o que você tava falando. Eu falei, olha só que coisa maravilhosa. As pessoas, elas compreendem o nível de aprendizado também. E o meu processo e a minha confiança foi aumentando, meu nível também foi subindo. E aí, mais uma vez, alívio.
Aquela coisa do tipo, nossa, agora sim eu posso entrar numa reunião e ter mais confiança na minha capacidade. Toda essa história que eu contei aqui, ela serve para inspirar você, porque eu não sou diferente de você, eu não sou especial, eu não sou diferente da maioria. Eu sou uma pessoa que buscou melhorar e busca melhorar ainda, e estou aqui para ajudar pessoas a fazerem o mesmo. Ou seja, isso aqui não é papo daqueles coaches ou aqueles empresários bilionários que, se eu conseguir, você também consegue. Gente, para uma pessoa ser bilionária, ela tem qualidades e outras qualidades diferentes, né? Por isso que a gente tem poucos bilionários no mundo. Mas não é esse o ponto que eu quero trazer. Não é o ponto de que, se eu consigo, você também consegue. Mas, se eu consigo e se eu pude treinar e você consegue treinar também, nada impede de você também conseguir. Essa é a diferença. E aí entra o tema que eu quero trazer para vocês, e essas duas histórias elas servem para exemplificar muito bem o que eu quero dizer. Você não pode ter medo de se posicionar nas reuniões, medo de falar, medo de perguntar. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. As pessoas têm medo de colocarem à prova o conhecimento que elas têm. E isso está muito relacionado com a validação. Elas têm medo do que as pessoas vão pensar delas. Quando você começa a ter medo do que as pessoas vão pensar de você, você se torna uma pessoa egoísta. Você não vai falar porque você tem medo do julgamento. Uma outra coisa que as pessoas têm medo, de conversar com o chefe e se deixar ser vulnerável para que você consiga destravar bons resultados. E quando eu digo vulnerável, eu não estou falando de inocência. Eu estou falando de ser honesto com base no que você deseja. Seu chefe, ele não precisa, por exemplo, saber que você está com dificuldade em casa ou com problemas com o marido, esposa, alguma coisa dessa natureza. Até porque seu chefe não é seu psicólogo. Ele não precisa saber que você está com dificuldade financeira, mas ele precisa saber o que você deseja, para onde você quer crescer dentro da empresa, o que você quer conquistar. Ele não vai conseguir adivinhar isso, só se você falar. Ele só vai supor. E quando alguém acha alguma coisa, a chance dele estar errado é muito grande. E essa é uma das principais recomendações que alguém que está buscando uma promoção precisa fazer, que é o alinhamento de expectativas. E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo quais são os passos que eu usei para ser promovido. Um dos primeiros é esse: alinhar suas expectativas com o seu chefe. E não somente isso. E os padrões que existem no mundo hoje corporativo, eles seguem muito essa estrutura que eu compartilho nesse vídeo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo agora para que você possa assistir depois. Então, para responder a pergunta que eu trouxe no vídeo, você vai conseguir superar o seu medo para conseguir uma promoção? Não. Você vai conviver com o seu medo. Porque quando a gente começa a lutar contra algo que a gente não consegue ganhar, claramente você vai perder. Quando a gente luta contra o nosso medo, o medo ele sempre se torna mais forte. Só que existe uma forma de você conviver com esse medo, de você, mesmo com medo, escolher fazer. Isso é a coragem. Eu já te falei isso aqui algumas vezes, mas a coragem não é a ausência de medo. A coragem é fazer com medo. E não significa você se expor claramente a um risco desnecessário. Obviamente você precisa entender o cenário, entender onde você vai aplicar esse conhecimento. Porque o medo, gente, ele vai estar sempre presente. Eu tenho medo até hoje de falar com as pessoas que não conhecem meu trabalho, porque qualquer tipo de comunicação mal feita pode fazer com que aquela pessoa entenda algo errado. E para causar uma má impressão é muito fácil. Isso pode atrasar em muitos anos uma carreira, se você causar uma má impressão. Já aconteceu comigo, eu já contei essa história aqui em algum vídeo. Eu tive um feedback, não me falaram, eu me apliquei para uma vaga, as pessoas não me escolheram, mas iriam me escolher, porque as entrevistas que eu fiz, elas estavam muito querendo já que eu ocupasse aquela vaga, só que eu fui impedido de ocupar simplesmente porque uma pessoa falou e não me contaram. Ou seja, eu eventualmente me posicionei mal em alguma reunião e aquelas pessoas não se sentiram seguras em endossar o meu trabalho. Então, é comum você sentir medo frente a uma situação parecida. E aí, como que você convive com isso? Você vai encontrar maneiras de buscar alinhamento, entender o que as pessoas estão querendo de você. E antes de sair falando qualquer coisa, você entende o público, entende o que aquele mesmo público espera que você faça e você corre atrás. Você vai conviver com o medo
mas você vai parar de agir de forma impulsiva e ser mais intencional. O que é isso? Por exemplo, se você tiver com medo, pode acontecer de alguém te questionar e você querer engambelar. A pessoa vai perceber, você vai piorar a situação. Ou você está com medo, alguém te questiona e você se torna uma pessoa reativa. Você fala que não dá certo, você fala que não vai fazer, você fala qualquer coisa que transmite uma mensagem negativa. Isso é agir no impulso. O que é agir intencionalmente? É você ler a situação, você está com medo, mas você para e pensa. Qual que é a melhor forma de sair dessa situação? Qual que é o melhor movimento nesse momento? Entende a diferença? Porque quando você passa a ser mais intencional, as pessoas percebem que você não fala sem antes refletir sobre o assunto. E isso torna as coisas muito melhores, porque se você parar para refletir, você consegue analisar diferentes cenários e talvez antecipar potenciais problemas. Isso demonstra uma maturidade muito grande, principalmente se você quiser ocupar uma posição de liderança e vão ter pessoas ali abaixo de você subordinadas. Não é todo mundo que precisa de uma competência igual a essa, mas ela é uma competência muito interessante para quem quer ser líder. E para quem não quer ser líder, você ter um pouco dessa competência não vai fazer mal nenhum. Inclusive vai até te tornar uma pessoa diferente das pessoas mais técnicas, tá? Bom, e aí, gente, quando você for falar com gerentes mais sêniores, com diretoria, com pessoas que são mais graduadas ali, e no sentido de graduação, não estou falando de diploma nem nada disso, mas pessoas que cresceram realmente na carreira, que têm mais experiência, que já passaram por várias áreas, que conhecem bem as coisas, pessoas mais inteligentes do que você, do que a gente, né? Você vai ter medo para falar com essas pessoas, mas quando você tem confiança na sua capacidade, esse medo ele vai se tornar irrelevante. Eu já entrei em reuniões com gerentes que eu era só um analista júnior na época, mas eu tinha tanta confiança e tanto conhecimento sobre o assunto que eu não tinha medo do que eles poderiam trazer, porque eu já tinha também antecipado potenciais perguntas. Se você estiver tenso ou com a mão fria, tudo bem, não tem problema, isso acontece. Mas se você manter a consistência no comportamento, você vai com certeza tirar de letra e vai se tornar uma pessoa realmente referente na sua área. Superar os medos vai fazer você ser promovido? A verdade é que eu não sei, mas eu tenho certeza que é um caminho sólido para que você cresça na carreira e aumente consideravelmente as chances para isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando recomendações para você ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.